Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu não... Na verdade, eu demorei para poder começar a fazer esse canal, gravar esse vídeo, e ele sirva de alerta. E sim, não é um clickbait, eu queria estar muito mais bem preparado para poder gravar esse vídeo, mas a verdade é que assim, eu estava muito revoltado com a Hotmart, então por isso eu decidi ainda não me manifestar no primeiro momento. Você vai perceber que eu tô com uma voz de raiva. Eu queria aparecer no vídeo para poder mostrar minha indignação, mas infelizmente, se eu demorar demais para fazer, eu vou acabar não fazendo. Então assim, mesmo de forma meio que improvisada, eu vou fazer esse vídeo. Nós estamos agora em outubro, né, de 2025. Eu acho que aconteceu em junho ou julho. Tá, vou até anotar. Na verdade, eu estou usando esse vídeo também para poder narrar para mim mesmo, para eu poder ter um pouco de linha do tempo. Eu vou trazer as documentações também aqui para vocês no canal, vou trazer atualizações sempre do que for andando, mas eu queria começar de algum lugar, e já as minhas reclamações, eu falei com eles que eu ia colocar a boca no trombone, que eu ia falar sobre o que aconteceu comigo, porque eu acho um absurdo, não tive resposta, a resposta foi muito vaga. Então vamos lá. Aproximadamente em junho, recebi um aviso que não poderia mais manter minha conta ativa. Na verdade, um pouco antes, eu vou mostrar todos os prints, todos os e-mails e tal, mas na verdade eles fizeram o seguinte: olha, fique tranquilo, continue trabalhando do jeito que você trabalha, você está fazendo um bom trabalho com a gente. Eu já tinha ganhado algumas premiações da Hotmart, e eles falaram assim, olha só o que eles falam: fique tranquilo, vai dar tudo certo. Só que eles disseram o seguinte, parecia até o Paró, lá na época da nossa escravidão, mas enfim. Ele falou: não, fica tranquilo, vai ficar tudo de boa, a gente está cuidando de você. Né? E aí eles falaram isso pra mim, ó, fica tranquilo, vai dar tudo certo, mas vamos precisar reter os seus ganhos. E eles falaram que era um motivo técnico. Eu falei assim, beleza. Fiquei algum tempo sem a minha renda, né? Lembrando, gente, que assim, a gente tem aqui um processo onde a gente paga afiliados, né? E a gente paga até 60% de comissão. Até 60% não, acho que era até 80% em alguns produtos, até 80% de comissão para afiliados. Nós tínhamos muitos afiliados, porque assim, eu tenho um pensamento de ganha-ganha, tá? Então, para mim, dar 80% de comissão para um afiliado, eu acho mais do que justo, porque assim, é uma parte de um trabalho. Se eu faço a venda unicamente comigo, eu mereço ganhar os 100%. Agora, se tem alguém me ajudando, na verdade, eu que mereço a comissão dele, que ele está fazendo todo o trabalho. Eu não estou dando lá dinheiro para ele fazer o investimento dele de tráfego pago, ou seja, ele está sendo meu investidor. Então eu aceito pagar 80% de comissão para bons afiliados. E eu não sei se era esse o problema, porque assim, eu estava atraindo muitos bons afiliados. E eu acho que eu incomodei muita gente. E você sabe que hoje em dia, né, a Hotmart está cercada de pessoas poderosas dentro da Hotmart. E eles dizem isso claramente, né? De pessoas, por exemplo, tem lá o e-mail marketing, que era uma empresa de um grande player que foi comprado pela Hotmart. Eles têm reuniões próximas e tal. A gente que está muito distante deles lá, né, dos super ultra poderosos, né, a gente não tem acesso a muita coisa. Então assim, eu só posso conjecturar algumas coisas. Eu sei que eu estava incomodando porque assim, eu estava atraindo
bons afiliados, porque eu tenho produtos bons. Eu sou um cara que vim do meio da L'Oréal, né, das multinacionais, trabalhei com Chevrolet e tudo mais, então eu sei como construir uma boa marca, um bom produto. Trabalho nisso há 25 anos, mais de 25 anos. Vou para o meu 26º ano de marketing e criação de produtos, né? Apesar de ser um cara jovem, eu comecei muito cedo, né? E eu estudo pra caramba. Ano passado eu li mais de 120 livros. Então assim, eu não sou qualquer um. E é por isso que eu quero deixar claro para a Hotmart. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu não sou qualquer um. E eu digo para todo mundo, eu vou dar alternativas, mas saia imediatamente da Hotmart. Eu estou falando como consumidor. Eu disse a eles, se vocês não conversarem comigo sobre os reais motivos, eu vou colocar a boca no trombone e vou falar. Então não adianta vir com a ameaçazinha que eu já vi fazendo esse tipo de armação, de falar, não, você está usando a nossa marca. Eu sou o consumidor. Eu tenho direito de falar sobre como eu fui prejudicado e eu vou colocar a boca no trombone. E tenho muito... E assim, eu falei o seguinte, não vou procurar advogado, procurar coisa, é o caramba, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dizer, porque eu sei, tá? Porque eu trabalho com marca, tá? Eu trabalho com produto, eu sei o quanto para eles dói no bolso alguém realmente falar sobre um problema que aconteceu e sem o menor cuidado, sem a menor atenção. Vou falar aqui sobre tudo que aconteceu. Por que eles roubam? Eu vou falar por onde e como eles roubaram o meu dinheiro. Vou falar como e onde eles roubaram. E aí eu estou usando roubar por ser uma palavra forte, mas furtaram, tá? A gente usando coloquial. Os meus produtos, eu vou falar como eles roubaram os meus produtos e como eles deliberadamente roubaram a minha reputação. E por isso que é tão arriscado negociar com a Hotmart. Então assim, se você ameaçar um pouquinho o establishment, se você ameaçar um pouquinho, né, a conquista de territórios, você corre um risco muito grande, tá? Porque eu sei que existe lobby, pô. Todo lugar existe lobby, porque no Hotmart não existe lobby, né? Então assim, eu não consegui ir além na minha conversa. Eu vou mostrar depois para vocês os prints, as conversas, os e-mails. Nem tudo eu consegui, mas pelo menos aquilo que foi registrado ali por e-mail eu tenho, tá? E essa, de novo, é uma reclamação como consumidor e é uma reclamação real como produtor de conteúdo, tá? E de fato, das duas formas, como consumidor e como produtor de conteúdo. E por isso que assim, eu fiquei muito nervoso, com razão, e vocês vão entender durante esse vídeo, provavelmente durante essa série de vídeos, porque eu não vou conseguir falar tudo nesse vídeo, tá? Então, só para dizer, então, eu estava conseguindo um acordo, porque assim, então, primeiro, eu consegui atrair bons afiliados. Então, o que eu passei a fazer um acordo aqui com a minha família, né? Olha, conseguimos ter uma renda altíssima, tá? Vindo de produtos, serviços e além assim, eu não sou um vendedor de curso, tá? Eu tenho cursos, tenho treinamentos, mas eu tenho acompanhamento e consultoria. Então assim, é muito mais de acompanhar as pessoas do que qualquer outra coisa. E aí também isso é um aviso importante também para quem era cliente também, que acabou que, enfim, não tinha nem muito contato para poder avisar para as pessoas. A gente tentou, enfim, fazer de tudo quanto era possível. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, a gente toca a vida, vamos dar uma pausa, a gente tentou recuperar de todas as formas possíveis. A gente foi para migramos para outras plataformas, mas assim, o tempo que a gente gastou parando de produzir, parando de fazer o que a gente fazia de melhor, a gente acabou, enfim, comendo sapo, sei lá. A gente acabou atrasando muita coisa. E agora, depois de meses, isso aconteceu em junho, tá? Agora é que eu estou começando a preparar meu próximo lançamento. Ou seja, né, e eu nem estava mais fazendo lançamento, porque eu não precisava mais fazer lançamento, era só produção de conteúdo. E eu estava com produção de conteúdo diária. A gente ficou com um hiato gigantesco, tá? E sem lançamento, sem produção de conteúdo, sem anúncios, porque o nosso dinheiro foi roubado da nossa conta, tá? Foi confiscado, por assim dizer, foi surrupiado, né, da nossa conta, o que é revoltante, tá? Eu não tenho culpa nenhuma do que pode estar acontecendo lá dentro da Hotmart. Isso aí é um problema deles que eles têm que resolver. Agora, o meu lado, eles não podem me prejudicar como consumidor. Isso é inadmissível, inadmissível. Então assim, vamos chegar lá porque assim, se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um. Eles roubaram seu dinheiro,
roubar os seus produtos e roubar a sua reputação. Então assim, eu vou dizer para vocês como se preparar, o que aconteceu e como se preparar para não acontecer isso com você, tá? Então tá, vamos lá. Eu estava atraindo muitos bons afiliados. E o que acontece, o afiliado também pode escolher. Pô, ele vai trabalhar comigo para ganhar 80% de comissão, ou ele vai trabalhar para um outro cara que vai ganhar 20% ou 10% de comissão. Esse é o ponto que eu queria chegar. Eu acredito muito, tá? Eu não tenho, não é, tem certeza que aconteceu. Não, mas assim, os indícios provam que assim, o meu programa de afiliados estava crescendo demais, tá? Tava incomodando muita gente. Eu estava começando a ficar conhecido de forma por baixo dos panos, né? Pelas beiradas, estava comendo pelas beiradas com uma estratégia muito boa de construção de marketing, gastando quase nada de tráfego pago. Gente, eu estava gastando por mês de tráfego pago, talvez, sei lá, uns R$100, R$200 ali. E eu tava ganhando, sei lá, 50 mil, tá? Eu acho que o meu faturamento total tava dando 200, 300 mil mês, assim. Eu não me recordo bem, assim, porque eu também não cuido disso. Obviamente tem as comissões, tem tudo mais, tem custo, enfim, tem todos os custos que a gente sabe como é que funciona, tá? Mas assim, era alto nível de faturamento, tá? Vendendo alguns produtos, uns mais, outros menos. Lógico, eu tenho produtos de R$100 mil, tenho produto de R$72 mil, eu tenho produto de R$5 mil, eu tenho produto de R$300, né? Mas a verdade é que estava incomodando pessoas, muito provavelmente, né? E eu sei porque assim, eu sei como se constrói uma marca, eu sei como se constrói um produto, eu sei como é que se faz aquilo que o livro Tribos fala. Então assim, eu fui nas tribos e estava conquistando o território, e se bobear, agora eu seria o maior do Brasil dentro da Hotmart nesse pouco tempo de período, porque eu construí muito base, e de repente eu estava começando a explodir numa curva gigantesca. Enfim, dentro desse trabalho que a gente estava fazendo, obviamente que muita coisa do neuromarketing que a gente ensina, da parte, inclusive da persuasão, de construção de pixel emocional, sensorial, enfim, que é o próximo lançamento também, que vai ser no dia 28/10, vai começar, nessa semana, no dia 28/10, a gente vai fazer uma série de 5 aulas incríveis, com mais de 1 hora ali, em média ali de conteúdo, onde a gente vai entregar muita coisa naquela semana para vocês. Então, só para lembrar para vocês, e estejam lá para ajudar, tá? Porque assim, é muito ruim quando você conquista uma coisa e você perde tudo, tá? Por causa de terceiros. Aí enfim, no dia 28/10 a gente vai ter ali uma série, vamos começar uma série de aulas, contando, aí essa série de aulas vai ter anúncio de graça para sempre. Aí eu vou falar um pouco sobre como é que a gente conseguiu esses 300 mil de faturamento. A gente vai falar sobre como vender qualquer coisa para qualquer pessoa. E vamos falar, lógico, sobre monetização de redes e sobre monetização sem aparecer. Então esses aqui são os assuntos que a gente vai falar, porque a ideia ali é dar um combo, e eu não vou só falar, tá? Eu vou mostrar, né, tudo aquilo que a gente tem ali de teoria e prática. É lógico que a gente vai ter uma imersão, então a gente vai dar muita teoria e prática para que vocês possam entender como nessas empresas, Água de Cheiro, L'Oréal, Cusco Class, enfim, Niel Gold, Chevrolet, todas essas empresas que a gente acabou aplicando para aumentar a taxa de conversões e tal, se tornar memorável
para as pessoas e não ser mais esquecido. Mas enfim, é esse mais ou menos para onde a gente vai. E também eu vou falar como eu consegui convencer grandes afiliados de acreditar no projeto. Não basta você dar uma percentual de 80%, porque as pessoas não vão aderir, a não ser que acreditem que é possível vender aquele produto. Olha, eu coloco produtos a 100 mil reais, a 72 mil reais. Então, como vende produto assim? Então, eu vou falar um pouquinho também sobre como você fazer esse tipo de coisa, construindo isso do absoluto zero, tá? Mas voltando aqui para o nosso assunto. A gente tem ali... eu tava... Só para continuar aqui a narrativa, senão eu vou acabar me perdendo. Cadê? Então, vamos lá. O que aconteceu? Pegar aqui isso aqui. Vou colocar isso aqui como um balizador para nossa conversa, tá? Então, vamos fatos. O fato é que a gente começou a crescer e a gente cresceu, a gente começou a crescer investindo pouco com bom retorno. Só para você ter uma noção, a gente começou a migrar de serviço, nós migramos de serviço para venda direta. O que significa? Só para entender o que eu quero dizer com isso aqui. A venda direta aqui, que eu quero dizer é que antes a gente vendia serviço, tá? A gente, eu era um lançador, né? Nós trabalhávamos com uma agência de lançamento e a gente fazia lançamento de terceiros. Então, eu comecei a entender o que dava mais resultado e o que não dava tanto resultado. Por que algumas coisas não davam resultados? Basicamente por conta que o nosso especialista, ou a nossa especialista, não queria aplicar aquilo que a gente trazia. O que a gente fazia? Existem dois contrapontos para que você possa ter grandes resultados na internet. O primeiro é aumento de investimento. O investimento é cumulativo, tá? O investimento precisa ser cumulativo, ou seja, no lançamento você precisa investir com zero resultado ou pouco resultado. Por quê? Porque é o acúmulo de leads e seguidores que aos poucos convence. Então assim, eu teria que dar uma aula sobre isso. Eu vou falar isso lá, porque tem os Early Adopters, que é a curva de adoção de Rogers. Quem me acompanha há um tempo já sabe disso. Curva de adoção de Rogers. A maior parte das pessoas demora de 6 a 12 meses para comprar de alguém que acabou de conhecer. As pessoas mais espertas, as pessoas mais atentas a resultado, são chamados de Early Adopters. Eles fazem aquilo direto. No primeiro momento de contato, viu que funciona, não enrola para poder aderir a alguma coisa. Ele vai. Mas a maior parte das pessoas não são inovadores, não são pessoas que elas vão em busca de um objetivo, não são líderes em geral, tá? Os líderes não, eles não pensam demais, eles vão e fazem. As pessoas que são mais analíticas, mais medrosas, elas demoram mais. Então, a maior parte das pessoas, né? As pessoas ultraconservadoras vão demorar 12 meses para mudar alguma coisa, e tem aquelas pessoas que são moderadas, que 6 meses e tal.
poucos são aqueles que mudam logo de cara. Então, um investimento tem que ser por quê? Porque eu vou fazer, sei lá, R$100 de investimento, R$50 de investimento, R$200 de investimento, e vai ter, e é isso que os maiores especialistas falam, vai ter 0 vendas, é o melhor dos cenários, vai ter 0 vendas de novo e tal. Conforme você vai fazendo mais lançamentos, você acumula seguidores elite e aquelas pessoas vão te conhecendo e você vai continuar aquela conversa com aquela pessoa. E em algum momento você vai fazer com o acúmulo de investimento zerado ou com retorno mínimo, você acaba tendo um boom de investimento em um outro lançamento. Tá? Isso é o normal. Ou investimento de tempo. Então, esses são os dois contrapontos. O primeiro ou eu coloco dinheiro durante muito tempo, ou eu coloco um baita de um dinheiro logo de cara. Porque se eu coloco um baita de um dinheiro logo de cara, eu consigo alcançar um número maior de early adopters, né? De pessoas inovadoras, as pessoas que logo aderem. Então eu consigo ter um resultado maior em menos tempo, porque eu invisto mais dinheiro e encontro mais pessoas, ora bolas, né? Então a minha média estatística de pessoas que compram logo de cara vai ser muito maior, tá? Isso em relação ao investimento. Tá? Ou eu invisto pouquinho durante um tempo, ou eu invisto uma porrada de dinheiro logo de cara para ter um grande resultado. O outro caminho é o investimento de tempo, ou seja, muitas postagens, muita dedicação de tempo, muitos pequenos serviços. Então, dá para fazer orgânico? Dá. Opa, o que eu vi aqui? Ah, então faltou o tio. Dá para fazer sem investir 0 dinheiro? Dá. Só que tem que investir bastante tempo. E, na verdade, seria uma terceira via que eu sempre tive essa teoria, né? Uma balança. Vou botar aqui para vocês, ó. Balança equilibrada. Então, de um lado, se eu coloco mais dinheiro, eu preciso colocar menos tempo. Se eu coloco mais tempo, eu preciso colocar menos dinheiro. Mais tempo, menos dinheiro. Mais dinheiro, menos tempo de dedicação ao projeto. Por isso que tem gente que fala, vou fazer um único criativo, deixo ele rodando e não gasto tempo nenhum, só gasto dinheiro. Então, ok. Mas existe uma terceira via, que na verdade ele tem a ver com tem a ver mais com marketing emocional. Na verdade eu faço isso no dia a dia, mas não tinha parado para pensar. Quanto maior o impacto emocional, mais fácil e simples é a retenção de público e venda. Isso porque a taxa de conversão aumenta significativamente. Então assim, eu posso fazer isso ou isso em menor ou maior grau, mas isso daqui é o que vira a chave. Porque eu posso fazer atingir 100 pessoas com investimento e ter um baixo impacto emocional. E não é só impacto emocional, existe uns macetinhos que inclusive eu ensino lá no Venda Qualquer Coisa, para qualquer pessoa 10 vezes mais cara, eu não desgasto para sempre, que tem a ver com os dois, na verdade. E aí eu abro a caixa de Pandora ali e consigo alcançar 80% de taxa de conversão, né? Enquanto o outro ali consegue 5% ou 1%, ou 0,5%. Né? Então, o mesmo investimento, só que um tem mais resultado, outro tem menos resultado. Investimento de tempo é a mesma coisa. Eu fiz 5 postagens, o cara também fez 5 postagens, só que a taxa de conversão do cara é 0,05 e a minha é, sei lá, 15, 20, 70, enfim. Dependendo de como foi isso, maior impacto ou menor impacto faz a diferença. Então, o emocional, ele, tanto com um quanto com o outro, vai ser um acelerador. Então, beleza. Por causa disso, tá? A gente estava investindo muito pouco.
Aí eu volto lá para conta que eu estava investindo. Eu estava investindo ali R$200 e estava tendo um retorno absurdo, né? Eu não estava zerando porque eu tinha que manter a quantidade de leads vindo, mas os R$200 que a gente estava tendo de teste lá, quando a gente começou a fazer, porque a gente ainda estava prestando serviços, ou seja, o serviço estava funcionando, né? A gente tinha lá os contratos lá de 47 mil. E foi daí que também que saiu o preço não, foi 72 mil, desculpa. A gente tinha uns contratos lá de 47 mil. E aí a gente começou a investir uns R$200. E desses R$200 ele estava retornando, se eu não me engano, R$6.000. É isso aí. Estava retornando R$6.000. E aí eu conversei com a minha galera e falei o seguinte, olha, vamos colocar tudo isso em anúncio. Só que, cara, esse é um dos motivos de que eu sempre arrumo confusão na Benleve com as pessoas aqui, da diretoria, não funcionários não, mas a diretoria cara, vamos botar tudo isso aí em investimento. Porque eu sou assim, sabe? Vamos botar R$6.000 de anúncio, bora, pá, daqui a pouco vai voltar 12, vai voltar, sei lá quanto que voltaria, mas sei lá, eu voltaria, sei lá, 50 mil, a gente bota de novo, volta 100 mil, a gente bota de novo 100 mil e tal. E o pessoal falou, não, esse dinheiro aí é nosso. Aí eu falei, tá, beleza e tal, não sei o que. Aí eu falei, ó, aí eu tinha N hacks, né, na minha lista, né, dos livros e cursos que eu compro. E eu falei o seguinte, então beleza, vocês não querem? Então tá bom, vamos fazer um negócio. A gente já tinha um programa de afiliados básico que a gente tinha começado a fazer. Eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, se eu vender, eu quero 80%, eu vou investir dinheiro, mas eu vou colocar 80% do meu dinheiro, eu vou colocar o meu dinheiro, eu quero 80% da comissão pra mim. Fechou, beleza. E aí eu falei o seguinte, olha, se funcionou pra mim, vai funcionar também pra afiliados profissionais. E aí que a gente começou com um projeto, eles falaram, ok, se não vai mexer no nosso dinheiro? Não vai mexer no dinheiro de vocês. Eles vão ganhar o deles, assim, é mais do que justo, já que vocês estão aceitando pra mim, imagina-se como se eu fosse um afiliado, e também a mesma coisa que vai ser para eles. Então a gente começou dando 50% em alguns produtos, depois a gente começou a dar 60% em alguns produtos, e alguns a gente chegou, se eu não me engano, a 85% para quem tivesse uma certa quantidade, né? A gente até chegou a procurar no LinkedIn, tá? Vendedores, tráfego pago, produtores de conteúdo de corte e tal, para poder produzir os cortes pra gente. Inclusive tem uma pessoa que trabalha com a gente em relação aos cortes também. Mas enfim, as pessoas normalmente têm medo, são perfis diferentes, tá? O empreendedor é um cara que ele vai pegar, vai fazer corte no orgânico, ele vai conseguir fazer R$20.000 junto com a gente, tá? Pra ele, tô falando R$20.000 só pra ele, né? Só com corte dos meus vídeos, né? Como afiliado. E vai ter gente que vai pegar e vai colocar um dinheiro de tráfego pago do criativo e vai começar a ganhar o dinheiro lá dos seus próprios anúncios lá, sei lá, R$50.000. Tinha gente que tinha afiliado meu que ganhava R$100.000 por mês, né? Então, é isso, tá? É isso. Mas enfim, mas lá no LinkedIn é um perfil totalmente diferente. As pessoas que querem emprego. As pessoas que querem emprego não vão ganhar R$100.000 por mês, tá? Enfim. E foi isso que aconteceu, tá? E aí, dentro desse papo todo, veio uma vez veio a Hotmart falou o seguinte, tem alguma coisa de errado com suas vendas. Eu falei, tá bom, o que é? Não sabia dizer, eles não sabiam dizer. Depois eles falaram o seguinte, olha, a gente vai reter a sua comissão. Eu falei, por quê? Gente, assim, eu também não sou ingênuo, tá? Pode ser algum afiliado, mas eles não me disseram qual era o afiliado. Eu não sei se algum afiliado estava fazendo alguma coisa de errado, não faço ideia. Eles falaram que não tinham como verificar, ou seja, a Hotmart, ela é uma empresa que não dá segurança para você que é cliente e comprador, nem para mim que sou produtor. E aí eles verificaram
só falando o seguinte, olha, dá uma lida nas políticas da nossa empresa. Eu falei o seguinte, como assim dar uma olhada na política da empresa? Eu trabalho com vocês há alguns anos. Aí eu falei, não, vocês têm que dar uma olhada na política porque você está violando... Não, qual política? Ah, você vai ter que ler. Eu falei assim, eu leio sempre, eu li de novo, eu estou 100% correto. Ele falou assim, infelizmente a gente vai reter os seus ganhos. Eu falei, não é possível, cara. Meu dinheiro... Então eu já estava sem dinheiro, sem poder usar o meu dinheiro, ou seja, não estava recebendo minhas receitas, porque eles reteram, ou seja, roubaram meu dinheiro. O dinheiro ganho por mim, tá lá dizendo que foi ganho por mim. E como eu não pude bater print das telas de quanto que eu estava ganhando, de quanto que eram as minhas vendas, e eu fui bloqueado, eu não tenho como eu não fui malandro nessa época. Eu falei, pô, tô tentando ajudar os caras estão tendo algum problema, eu vou ajudar. Mantive contato, fiquei perguntando como é que faz e tudo mais, e simplesmente eles reteram, tá? Esse foi o primeiro ponto. Então, aí foi quando começaram a roubar o meu dinheiro. Continuava fazendo as vendas, continuava produzindo pra caramba de conteúdo, continuava munindo os meus afiliados de material, né? Continuava produzindo mais e melhorando mais os meus produtos, né? Produzir coisa nova, porque eu sou da seguinte ideia de que produto, na verdade, você tem que sempre melhorar, tá? Tava continuando fazendo meus atendimentos de consultoria e tudo mais, e eles retiveram meu dinheiro e continuei trabalhando mesmo assim, não ganhando nada, quer dizer, ganhando, mas não recebendo, e tava lá, continuei trabalhando. Depois de um tempo, eles simplesmente bloquearam meus produtos. Eu não pude nem baixar os meus produtos, a minha estrutura, os meus textos, os meus vídeos, ou seja, o meu produto, tá? Os meus produtos foram roubados. Eu não tive mais acesso, nem para colocar em outra plataforma eu não conseguia mais. Por quê? Porque eles bloquearam 100% do meu acesso de tudo que era meu. Então, não só satisfeitos em roubar o meu dinheiro, roubaram meus produtos. Então, se você tem produto na Hotmart, o primeiro lugar que eu vou te falar, faz backup de tudo. Copia texto, baixa tudo, porque assim, como são vídeos de alta qualidade em Full HD, eu não ia ficar retendo isso no meu Google Drive e nem baixar no meu computador, não faz o menor sentido, né? Eu tava lá assim, me sentindo seguro lá com os produtos lá. Enfim, muitos giga de produto, né? Talvez até tera, não medi, mas talvez até tera, porque eu gravava muita coisa em Full HD, especialmente os mais novos, e tudo bloqueado por eles, retido por eles, roubado por eles, tá? Minha produção intelectual está na mão de terceiros que não me deram a chance de pegar os produtos de volta. Então eles roubaram meu produto. Se você tem produto na Hotmart, pelo amor ao seu trabalho, ou você baixa tudo e coloca um backup num outro lugar, tá? Ou você muda de plataforma. Eles não são seguros. Você não está seguro na Hotmart. Você não tem a certeza da segurança na Hotmart. É um dos lugares mais inseguros do planeta para colocar a sua vida financeira investida. Toma muito cuidado, porque aconteceu. Eu não estou mentindo, eu não estou falando de terceiro, eu estou falando de uma coisa que eu acho que aconteceu comigo. Aconteceu comigo, tá? E eu posso provar. Tá, eu posso provar. Inclusive eu vou fazer mais uma série de vídeos falando sobre esse assunto, para como eu pretendo me preparar, para como eu estou me preparando para não acontecer isso comigo de novo, tá? Então assim, eu vou mostrar tudo para vocês como você pode fazer. Se você quer continuar no Hotmart, o problema é seu. Eu não continuaria, tá? Ouvindo o que eu estou ouvindo aqui, ouvindo o que está acontecendo comigo, eu não colocaria como consumidor, como produtor, em duas áreas. Mas enfim, vamos lá. Então assim, roubaram meus produtos. Roubaram a minha reputação. Por quê? Meus produtos pararam de ser vendidos, pararam de ser veiculados, e não tive a chance de ter acesso aos leads para poder avisar a eles o que aconteceu. Ou seja, pessoas que pagaram e falaram assim, e a minha consultoria? Eu não podia dar consultoria porque não tinha fonte de manter as pessoas que ajudavam no processo da consultoria. Pessoas perderam emprego de atendimento, agora que eu estou conseguindo chamar de volta, né? Agendamento, produção, edição, a gente perdeu fonte de renda, pessoas perderam emprego por causa disso.
e a reputação de um produto que deixou de ser descontinuado. E eu estava tão imerso, nós estávamos tão imersos em tentar recuperar, né, o fluxo financeiro e reconstruir tudo do zero, que assim foi até difícil ver quem que a gente tinha contato. Eu não tinha acesso ao WhatsApp que fazia contato com as pessoas, né? Ou seja, foi um ataque brutal, né? Sem chance nenhuma de entender o que estava acontecendo. Até hoje eu não sei o que aconteceu. A verdade é que a Hotmart cagou para o meu caso. Pode ser uma questão de lobby? Pode ser uma questão de fraude? Pode ser uma questão de alguém não foi com a minha cara? Pode ser um bocado de coisa, mas eu não sei. A verdade é que eu não sei. E assim, eu vou continuar investigando, tá? Eu vou mostrar prints, eu vou ler prints do que aconteceu em ordem cronológica. Vou mostrar pra vocês o que aconteceu, o que eu tiver de resultado financeiro também que eu possa mostrar, vou tentar, mas assim, até o meu painel foi bloqueado. Eu não tenho acesso a muita coisa. A única coisa que eu tenho acesso são os meus e-mails. Então, por favor, se você tem amor aos seus filhos, aos seus funcionários, à sua vida financeira, foge da Hotmart, que é extremamente perigoso. Tá? E eu tô falando aqui como consumidor, tá? Então a primeira coisa que eu tinha que fazer é colocar isso para fora, organizar isso, tá? De uma forma com que eu pudesse entender também o que estava acontecendo, porque assim, eu até hoje não entendo, mas pelo menos eu tenho uma noção, mais ou menos, do que aconteceu. Continuo agora o projeto numa outra plataforma, estou começando numa outra plataforma, mas é muito difícil quando você já tem uma estrutura grande, já tem todo um tamanho, já tinha uma reputação com os afiliados. Agora, para retomar a confiabilidade com os afiliados que eu tinha, que eram afiliados que têm família também, que são mães, pais, avós, né, que ganhavam uma fonte de renda sólida, confiável da minha pessoa, da minha empresa, e perderam a confiança. E aí? O que eu vou fazer agora com esse dinheiro futuro que eu não recebo mais? E eles não vão voltar a fazer contato comigo, a não ser que entendam o que aconteceu. E por isso, a minha esperança é que você curta esse vídeo, que você comente aqui embaixo e compartilhe. Por quê? Para que os afiliados que eu tive, que eu não tenho contato, não tenho nenhuma proximidade, a não ser a questão mais comercial, talvez seja um problema também, talvez isso vai me ajudar também a criar um plano B para que eu possa ter um relacionamento mais direto até para poder avisar para os meus afiliados. Então assim, eu espero que eles vejam esse vídeo também, né, e lembrem-se de mim e tal, e compreendam talvez o que está acontecendo, e por isso que eu vou provar tudo o que aconteceu passo a passo, para que isso não possa ser prejudicial para mim. Até em outras plataformas tá muito mais difícil conquistar afiliados por causa, eu não sei, devem ter grupo de afiliados que eles falam sobre alguma coisa, ou nas outras plataformas não devem ter afiliados tão profissionais, enfim. Minha reputação também que eu construí também, agora tem que começar tudo de novo numa outra plataforma, então assim, é tudo muito mais difícil, né? Então assim, a minha esperança é que eu possa reverter esse problema que nós tivemos com os nossos produtos, tá? Tanto é que as pessoas que estavam no Prime Blog Pro, por exemplo, depois a gente lançou o Prime Blog Pro Black, né, que é um outro produto, porque eu não podia usar o mesmo, porque não são o mesmo produto, porque uma pessoa falou, mas eu já paguei por isso, e por que eu já paguei por isso? É vitalício e eu vou ter que comprar o outro, né? Olha só que coisa que eu arrumei, né? E assim, montar um novo produto seria muito mais complicado, enfim. Aí eu tive que fechar o Prime Blog Pro, não fechar porque não está na minha alçada, tá com eles, enfim, mas eu criei o Black só para ter um outro produto, e se Deus quiser, né, a gente já está começando a trabalhar ele para que ele seja ainda melhor do que o outro, e a gente está fazendo formas de ganhos muito mais escaláveis, tá? Então
eu estou tirando de produtos mais caros algumas coisas para poder adicionar no Prime Blog Pro, para que ele possa, no Prime Blog Pro Black, para que ele possa ficar melhor do que ele era antes, para valer a pena das pessoas que compraram primeiro terem acesso a esse segundo, tá? Então, pretendo fazer um novo vídeo. E é isso, gente. Desculpa o desabafo, desculpa, mas assim... E eu vou ter que fazer mais vídeos, infelizmente. Vou ter que fazer mais vídeos, porque assim... Aqui é só pra organizar, porque eu não sabia nem como contar isso, tá? Usar os e-mails não seria suficiente para explicar tudo como é que a gente fez isso, tá? Por que a gente fez isso. E aí agora, né, com isso construído, eu vou passar a fazer a leitura. Mas antes eu vou fazer um segundo vídeo só para falar o que você, que é cliente do Prime Blog Pro Black, pode fazer para não sair prejudicado, e nem eu, né, e para a gente possa achar um ponto em comum para nos ajudar. A gente perdeu também muitos inscritos no canal no YouTube, por quê? Porque a gente também, isso é um outro ponto, cara, olha só, você perde seguidores, você perde relevância, por quê? Porque eu não podia trabalhar um produto que eu ainda não tinha. Eu nem sabia o que ia fazer, né? Como é que eu ia fazer para divulgar o produto antigo se as pessoas já pagaram, daqui a pouco ia ter comentário que pagou e não recebeu, cara, assim, infelizmente a Hotmart destruiu muito da estrutura do que, enfim, fiquei até sem chão. Bem, é isso, gente, eu vou fazer um vídeo só para explicar esse momento de crise, o que a gente fez com o Prime, para quem já é cliente nosso aqui, tá bom? Um abraço, até a próxima.